Olá, meus queridos alunos. Hoje, sexta-feira, dia 28/5, a nossa aula de português de hoje, eu vou trabalhar com vocês a nossa primeira oficina, tendo em vista a produção, né, da Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, a ideia hoje é nós apresentarmos o gênero memória literária, né, compreender o que é memórias, diferenciá-las e a valorização das experiências das pessoas mais velhas, que são as histórias, as memórias contadas que fazem com que surja a criação desse gênero textual. Então, para isso, nós iremos conversar um pouquinho a respeito das Olimpíadas, né, do processo de criação do texto, e também as primeiras ações que nós possamos fazer em relação a esse gênero, certo? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês as Olimpíadas de Língua Portuguesa. É um concurso que ocorre nas escolas públicas de todo o Brasil a cada 2 anos, que tem como base melhorar a escrita dos alunos, né, inseridos nas escolas públicas do Brasil, e também tem a ideia de premiar as iniciativas, né, as boas iniciativas. No caso do 6º ano, nós iremos trabalhar o gênero Memórias Literárias, tendo em vista esse modelo remoto, nós iremos fazendo dentro do que dá para a gente fazer nas determinações. Eu vou utilizar também a produção desse texto, né, com base ao trabalho durante esse mês, tendo em vista o nosso trabalho parcial. Então, a produção do gênero textual, a produção do texto final, contará como sua nota parcial, certo? Aqueles alunos que conseguirem, que mandarem as suas escritas dos textos finais, nós fica isento do trabalho parcial, certo? Então, vamos lá. Bom, primeira ideia para nós trabalharmos, né, começarmos a falar um pouco sobre esse gênero, vamos mencionar um pouco sobre o que é memória, né? Para vocês, o que se remete, o que é uma memória? Né? O que vocês têm em determinação sobre essa palavrinha, memória? Tem a ver com o pensamento, né? Tem a ver com guardar informações, recordações, é justamente isso, né? Então, a memória é a capacidade de armazenar informações de modo que essas informações possam ser recuperadas quando nós buscamos recordá-las. Então, todos nós, a nossa vivência nos permite, ao longo da passagem do tempo, lembrarmos, né? E geralmente as memórias, elas marcam as coisas boas, né? Que aconteceu no nosso passado, as coisas ruins também. Então, aquilo que de fato a gente vivenciou com ênfase, né? A gente guarda na nossa memória. E essas recordações, as pessoas mais velhas, elas têm diversas recordações, pelas experiências de vidas, né, que elas têm. Então, esse gênero textual, ele busca esse resgate, né? Trabalhar com essas histórias, essas memórias que as pessoas mais velhas contam, certo? Então, memórias é a mesma coisa de recordações ou informações que aconteceu ao longo da trajetória de uma pessoa, certo? Bom, então, e o gênero textual, memórias literárias? Vamos fazer uma definição, principalmente voltado na palavrinha literária, né? O que é algo literário? Literário vem justamente das particularidades, né? Ou seja, algo literário é aquilo que é intuitivo da capacidade de cada pessoa. O literal é aquilo que eu recrio das minhas próprias intuições, das minhas próprias vivências em relação ao mundo, né? Então, o universo literário é o universo da criação, né? O universo da recriação. Então, os textos, os poemas, esses gêneros textuais na qual são de modo subjetivo,
eles são no universo literário, né? Diferente, por exemplo, de uma notícia. A notícia é um texto verídico. Então, algo literário são os textos que trazem aí desse universo imaginário, certo? Então, memórias literárias, como a gente pode perceber, a junção dessas duas palavras, ele está ligado na vivência, né, as memórias, as informações de alguém, de uma pessoa, contada de uma forma literária. Então, o que é contado de uma forma literária? É contada de uma maneira que o próprio escritor, né, ele possa também colocar ali a sua imaginação, né? Ele pode recriar aquele universo, ele pode recriar aquela ambientação, mas com base em uma memória, numa vivência de alguém, certo? Então, é essa a base do gênero que nós iremos trabalhar. Bom, então, assim, vocês sabem o que é memórias literárias, né? Dentro dessa perspectiva que eu coloco para vocês. Então, vamos lá. Memórias literárias são textos que recuperam uma época com base em lembranças pessoais. Quem as produz, em geral, são escritores convidados por editoras para narrar suas memórias de modo literário. Esse texto tenta despertar as emoções do leitor por meio da beleza e da profundidade da linguagem. Quem escreve quer envolver quem lê com as memórias que estão sendo contadas. Então, por exemplo, o texto de memória literária é o escritor, né, ele vai apropriar-se de uma história que ouviu de uma pessoa, né, geralmente a pessoa mais velha, e a partir daquela história que ele ouviu, ele vai criar esse texto, ele vai recriar. Por isso que o texto chama memória literária, né? Porque a gente vai apropriar-se de memória de uma pessoa, né? E vai contar, trazendo ali as sugestões, esse modo particular de ver do narrador, certo? Então, a gente narra como se fosse a pessoa. A gente vai ler alguns textos aqui para a gente também começar a observar essas características pertinentes desse gênero textual, ok? Então, olha só. Nas memórias literárias, o que é contado não é a realidade exata, por isso que é literário, né, pessoal? A realidade dá base ao que está sendo escrito, mas o texto também traz uma boa dose de inventividade, ou seja, você vai apropriar-se de uma história contada, né? Mas não necessariamente ela passa a ter aquela mesma base de realidade que você ouviu, até mesmo porque não é um relato, né? E sim uma memória literária, ok? Então, olha só. Algumas marcas comuns são evidentes nesse tipo de texto, né? Nas memórias literárias. São as seguintes, eu vou colocar algumas para a gente observar. Por exemplo, expressões em primeira pessoa, usada pelo narrador. Então, para fazer esse recorte do passado, é muito comum expressões como do tipo eu me lembro, se bem me lembro, vivi numa época que. Então, são expressões comuns nesse tipo de texto. Verbos que remetem ao passado, como lembrar, né? Reviver, rever. Palavras utilizadas na época, evocadas como vitrola, flerte, baratinhas, palavras que decorrem daquela época que o entrevistado ou a pessoa que conta a história vivenciou. Porque as palavras têm muitas coisas, objetos que de uma época, né, os anos 80, os anos 60, os anos 90, hoje já não existe mais, né? Um exemplo, a carta, o telegrama, são coisas que serviam para comunicar e hoje não tem mais essa finalidade, com os adventos da rede social, né? A internet. Então, outro ponto aqui são as expressões que ajudam a localizar o leitor na época, né? Por exemplo, as marcas de tempo, né? Naquele tempo, ou as marcas anuais, né? Em épocas, como é o exemplo aqui do ano, onde ocorreu aquela lembrança, aquela vivência e etc. Ok? Então, são essas marcas e expressões. A participação de outros personagens, né? O envolvimento de pessoas, né? Dependendo do fato contado pelo narrador, também
faz parte aí desse enredo, né? Bom, aí eu trouxe aqui um texto, um trecho, né, do Gabriel Garcia Marques, do livro Viver para Contar. Então, aqui é só um trecho de um texto em memória. Vou baixando aqui a imagem e vou fazendo a leitura com vocês. Tem algumas marcações aqui de expressões, né, que fazem essa ideia desse texto, as expressões temporais e etc., como a gente pode observar. O trecho diz assim: até a adolescência, a memória tem mais interesse no futuro do que no passado. E por isso, minhas lembranças da cidadezinha ainda não estavam idealizadas pela nostalgia. Eu me lembrava de como ela era um bom lugar para se viver, onde todo mundo conhecia todo mundo, na beira de um rio de águas diáfanas que se precipitavam num leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. Acabei voltando aqui tudo. Vou colocar mais um pouco aqui. Ao entardecer, sobretudo em dezembro, quando passava as chuvas e o ar tornava-se de diamante, a Serra Nevada de Santa Marta parecia aproximar-se com seus picos brancos até a plantação de banana, lá na margem oposta. Dali dava para ver os índios aruarcos correndo feito formiguinhas, enfileiradas pelos parapeitos da serra. Nós, meninos, tínhamos então a ilusão de fazer bolas com as neves perpétuas e brincar de guerra nas ruas abrasadas, pois o calor era tão inverossímil, sobretudo durante a sexta, que os adultos se queixavam dele como se fosse uma surpresa a cada dia. Desde o meu nascimento, ouvi-o repetir sem cansaço que as vias do trem de ferro e o acampamento de Unit Fruit Company foram construídos de noite, porque de dia era impossível pegar nas ferramentas aquecidas pelo sol. Então aqui você percebe que é um trecho, né, que traz aí uma recordação de uma vivência por alguém, né? E esse texto não necessariamente que ele parte da realidade, mas com base nos fatos contados por alguém, certo? Eu vou trazer para vocês aqui também, pessoal. Deixa eu só voltar aqui no. Eu vou colocar um texto, a gente vai ouvir. Vou aumentar até um pouco o volume aqui do computador, para que a gente possa ouvir com mais atenção. Esse é um dos textos mais bonitos, né, de Tatiana Belink, é uma escritora russa. Ela veio ainda bem cedo, a família dela veio, né, fugindo da guerra, e aí fizeram estadia aqui no Brasil, moraram em São Paulo. Então ela ganhou diversos prêmios, tornou escritora, e dentro das suas produções, ela escreveu aqui, que talvez seja um dos textos mais bonitos, né? Que é um texto de memória literária, intitulado Transplante de Menina. Então, esse texto aqui foi com base, né, na narração dos pais dela, que contavam, né? E aí vocês vão perceber a beleza do texto e também a parte sonora que o narrador colocou aqui na leitura do texto. Eu vou acompanhando aqui com o cursor e vocês vão ouvindo esse texto, certo? Transplante de menina, Tatiana Belink. Depois do almoço, continuávamos o nosso turismo carioca. Papai e mamãe mais o primo, feliz proprietário de uma baratinha, nos levavam, todos empilhados, a passear pela cidade do Rio de Janeiro. E foi assim que ficamos conhecendo o Morro da Urca e o Pão de Açúcar. Ai, que emoção! Pelo funicular, o bondinho pendurado entre aqueles enormes rochedos, e de onde se descortinava uma vista empolgante,
só superada pela paisagem de tirar ainda mais o fôlego que se estendeu diante de nossos olhos quando subimos, passageiros de um outro trenzinho incrível, quase vertical, ao alto do Corcovado. Ali, ainda não se erguia a estátua do Cristo Redentor, que é hoje o cartão postal do Rio de Janeiro. Mas me parece que o panorama era, por estranho que pareça, bem mais divino ao natural, sem ela. Fomos passear também na Gávea e na Avenida Niemeyer, ainda bastante deserta, e na Tijuca, com sua floresta e sua linda cascatinha. Cascatinha, por sinal, era o nome da cerveja que papai tomava com muito gosto, enquanto nós, crianças, nos amarrávamos num refrigerante incrível que tinha o estranho nome de Guaraná. Não deixamos de passear pelo centro da cidade na elegantíssima Rua do Ouvidor e na muito chique Cinelândia, em frente ao Teatro Municipal e suas escadarias, com seus bares e sorveterias na calçada. E, claro, na Avenida Rio Branco, reta, larga e imponente, embicando no cais do Porto, por onde chegamos ao Brasil pela primeira vez. E foi nessa Avenida Rio Branco que tivemos a nossa primeira impressão, e que impressão, do carnaval brasileiro. Eu já tinha ouvido falar em carnaval. Na Europa era famoso o carnaval de Nice, na França, com sua decantada Batalha de Flores. E o carnaval de Veneza, mais exuberante e tradicional, com gente fantasiada e mascarada dançando e cantando nas ruas. E havia também os luxuosos e acho que comportados bailes de máscaras, em muitas capitais europeias. Eu já ouvira falar em Fashion, Carnevale, Mardi Gras vagamente. Mas o que eu vi, o que nós vimos no Rio de Janeiro, não se parecia com nada que eu pudesse sequer imaginar nos meus sonhos mais desvairados. Aquelas multidões enchendo toda a avenida, aquele corso, o desfile interminável e lento de carros, para-choque com para-choque, capotas arriadas, apinhadas de gente fantasiada e animadíssima. Todo aquele mundaréu de homens, mulheres, crianças de todos os tipos, de todas as cores, de todos os trajes, todos dançando e cantando, pulando, saracoteando, jogando confetes e serpentinas que chegavam literalmente a entupir a rua e se enroscar nas rodas dos carros. E os lança-perfumes? Que é isso, minha gente? E os cordões, os ranchos, os blocos de sujos, e todo mundo se comunicando como se fossem velhos conhecidos, se tocando, brincando, flertando. Era assim que se chamavam os namoricos fortuitos, a paquera da época. Tudo numa liberdade e descontração incríveis, especialmente para aqueles tempos tão recatados e comportados. Tanto que, ainda vários anos depois, uma marchinha carnavalesca falava, na sua letra alegremente escandalizada, da moreninha querida que anda sem meia em plena avenida. Ah, as marchinhas, as modinhas, as músicas de carnaval, maliciosas, buliçosas e engraçadas. Algumas até com ferinas críticas políticas. E os ritmos, e os instrumentos, violões, cuícas, coisa nunca vista, tamborins, reco-recos. E, finalmente, coroando tudo, as escolas de samba e o desfile feérico dos enormes carros alegóricos das sociedades carnavalescas. Coisa absolutamente inédita para nós, com seus nomes esquisitos, fenianos, tenentes do diabo, cada qual mais imponente, mais fantástico, mais brilhante, mais deslumbrante, mais mirabolante e, para mim, nada menos que acachapante. E pensar que a gente não compreendia nem a metade do que estava acontecendo. Todo aquele alarido, todas aquelas luzes, toda aquela agitação, toda aquela alegria desenfreada, tudo isso nos deixou literalmente embriagados e tontos de impressões e sensações, tão novas e tão fortes, que nunca mais esqueci aqueles dias delirantes. Vi muitos carnavais depois daquele. Participei mesmo de vários e curti-os muito. Mas nada, nunca mais,
se comparou com aquele primeiro carnaval no Rio de Janeiro. Um banho de Brasil inesquecível. Bom, como vocês puderam observar, pessoal, aí nós temos um texto de memória, né? Vocês perceberam as passagens, né? A remessão que ela faz ao passado, ao acontecimento, né? Ao fato da primeira impressão do Carnaval Carioca, e aí toda a descrição do ambiente narrado de uma forma bem lúdica, bem notória, né? Com palavras que faz essa menção, né? Essa descrição de como ocorreu, principalmente o momento emotivo que se passava a personagem, né? Um texto narrado em primeira pessoa, onde o narrador é o próprio personagem da história, certo? Então, deixa eu colocar aqui, só para nós observarmos aqui. Eu trouxe como atividade, vocês vão realizar uma pequena ação, certo? O que é que vocês irão fazer em casa? Vocês agora vão se tornar caçadores de histórias, certo? Então, é a nossa primeira ação didática para a gente começar a investigar, observar no meio onde nós estamos, principalmente nesse período, né? Então, eu coloquei assim, vocês, a partir de agora, serão caçadores de história. E, para isso, comecem a investigar, né, extinguir as pessoas nas quais vocês convivem no seu dia a dia. Aproveitem que estamos nesse período de quarentena para perguntar e ouvir dessas pessoas histórias que marcaram as suas vidas, né? Eventos como, por exemplo, mudança de lugares para outros, pode ser até mesmo como, sei lá, o seu pai conheceu sua mãe, né? Uma festa, um evento legal da cidade, né? São coisas que vocês podem começar a ouvir, certo? Começar a investigar esse passado. Se tiver fotografias também, vocês podem, né, aqueles álbuns de família, vocês podem também começar a perguntar sobre as pessoas que estão ali, quando ocorreu aquelas fotos. Então, para começar, a ideia aqui é que vocês comecem a investigar e descubram histórias que mereçam ser contadas, ok? Então, para isso, vocês podem fazer um roteiro bem simples. Eu coloquei aqui, ó. Anote no seu caderno um pouco da história ouvida. Então, vocês irão conversar pode ser com um familiar, né, a pessoa mais velha. E aí você pode seguir aqui um roteiro simples, né? O nome, você vai colocar o nome dele, né, a idade. E aqui você abaixo, você vai descrever qual foi o fato, ou seja, qual a história que você ouviu dele. Então, você faz aí um resumo do fato, da história que você ouviu dessa pessoa, que você achou interessante, certo? Então, vocês podem irem fazendo isso. Eu coloquei aqui também, deixa eu só voltar aqui em ESC. Eu coloquei essa a folhinha que vocês vão receber lá no grupo, certo? Então, ó, eu coloquei aqui já com umas linhas para que vocês possam descrever a história ou esse fato que vocês ouviram dessa pessoa, certo? Pronto, então é isso. Vocês irão assistir o vídeo de apresentação e realizar essa atividade aqui no seu caderno, né? Se você quiser copiar essa parte para ficar interessante, mas o que você vai mandar no meu privado seria aqui a história. Vocês podem também, uma dica, pessoal, vocês podem ler, né? Vocês podem contar essa história através do áudio mesmo, fazer um vídeo, né? Professor, fulano, entrevistei fulano. Vocês podem também fazer através do áudio, certo? Se não tiver necessidade de você, se for uma história bem interessante, você pode contar ela através do áudio, fazer um vídeo, mandar para mim. Professor, eu entrevistei meu pai, ele contou uma história bacana, ou minha avó, de quando ela veio aqui para Maurício, não sei. Então, histórias que vocês acharem que vale a pena ser contada, vocês podem me dizer. E aí, a partir dessas histórias, a gente vai começar a crescer um leque de pesquisa, certo? Para a gente chegar a um ponto que mereça ser contado através do texto de memórias literárias, ok? Bom, então é isso. Vocês podem escrever, mandar a foto, né, da história que você ouviu, ou você pode também gravar através do áudio ou vídeo a história que você ouviu e mandar para mim no meu privado, certo? Pode ser essas duas opções.
Eu fico aguardando vocês, ok? Um abraço. No caso aí, um bom fim de semana também, assim? Fiquem com Deus.